Se existe um número capaz de resumir de forma concisa a situação enfrentada hoje pela Nova Zelândia, ele é 73.852. Nos 12 meses que antecederam agosto de 2025, exatamente 73.852 neozelandeses emigraram. Em outras palavras, esse foi o total de cidadãos que fizeram as malas e compraram passagens só de ida para deixar a nação insular e isolada em busca de uma nova vida em outro lugar. Em média, isso representa 202 pessoas por dia, quase o suficiente para lotar um avião A321 da Air New Zealand diariamente. Esse número por si só já é alarmante. Ele é mais que o dobro do total de neozelandeses perdidos nas duas guerras mundiais e equivaleria à 9ª maior cidade do país, caso fosse um município. Para agravar ainda mais a situação, mais de 1/3 dos que estão partindo têm entre 18 e 30 anos de idade. O problema, porém, não é apenas pontual. A imigração de longo prazo de cidadãos da Nova Zelândia vem crescendo de forma constante há mais de uma década. Entre 2015 e 2025, o total acumulado chega a 454 mil pessoas, um número maior do que a população de qualquer cidade neozelandesa, exceto Auckland. Os 73.852 que partiram recentemente não são um desvio estatístico, mas sim um retrato do momento atual. Existem muitas teorias sobre os motivos que levam tantos neozelandeses a deixar o país. No entanto, basta observar para onde essa dispersão está se dirigindo para que um quadro mais claro se forme: a Austrália. Com a grande maioria das partidas cruzando o Mar da Tasmânia, é a relação extremamente próxima e relativamente recente entre esses dois países que está no centro desse desastre demográfico em desenvolvimento. Em todo o mundo de língua inglesa, inclusive entre as 5 principais nações da chamada Anglosfera, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, que compartilham herança britânica, instituições democráticas e fortes laços econômicos, não há 2 países tão alinhados cultural, política e economicamente quanto Austrália e Nova Zelândia. Do ponto de vista cultural, assim como um observador menos atento pode confundir um americano com um canadense, já que soam parecidos, consomem músicas semelhantes e acompanham ligas esportivas que atravessam a fronteira entre os 2 países. O mesmo pode acontecer com um neozelandês e um australiano. Ambos costumam gostar de rugby. Ambos se orgulham da pavlova como sobremesa nacional, compartilham grande parte da cultura pop e, para ouvidos não treinados, também soam parecidos. Mas a cultura é apenas a camada mais visível dessa proximidade. Se um cidadão da Nova Zelândia quiser visitar a Austrália, não há problema algum, basta ter um passaporte. Se quiser ficar por um tempo e trabalhar, novamente, não há obstáculo, apenas o passaporte. Se decidir morar no país por um período mais longo, a exigência continua a mesma. Somente quando esse neozelandês passa a solicitar benefícios sociais é que a questão do visto entra em cena. E caso queira se tornar cidadão australiano, o processo é igualmente simples. Basta residir no país por 4 anos, sendo pelo menos um deles como residente permanente. Essa facilidade é tão grande que o próprio site do governo australiano alerta candidatos à cidadania para verificarem se já não são, legalmente, cidadãos australianos sem saber. Para australianos e neozelandeses, trabalhar e se mudar entre os 2 países é mais fácil do que para um canadense e um americano, e o processo de naturalização é mais simples do que o de qualquer cidadão que se desloque entre países da União Europeia. Essa proximidade singular também se estende ao mundo dos negócios. Enquanto o comércio entre Estados Unidos e Canadá é marcado por burocracia, politização crescente e tarifas, as relações comerciais entre Nova Zelândia e Austrália funcionam quase como se não houvesse fronteira. No esforço de construir um mercado econômico único, conhecido como Mercado de Economia Única, o comércio entre os 2 países passou a se assemelhar ao que ocorre entre estados norte-americanos ou entre as nações do Reino Unido, mas sem o peso histórico que influencia, por exemplo, a relação entre escoceses e ingleses. Essa integração, no entanto, é relativamente recente.
Na década de 1890, as 6 colônias britânicas que formam a atual Austrália iniciaram o processo de unificação. Uma identidade nacional australiana começava a surgir, preocupações com defesa aumentavam e as ineficiências econômicas de não haver um mercado nacional único tornavam-se evidentes. A Nova Zelândia chegou a enviar representantes às conferências iniciais e, internamente, discutiu-se a possibilidade de integrar essa nova federação. No fim, porém, a decisão foi não participar. Embora se destaque com frequência o fato de a Constituição Australiana de 1901 ter deixado espaço para uma eventual adesão da Nova Zelândia, fala-se menos sobre o motivo pelo qual os neozelandeses não quiseram se juntar. Governando sua própria colônia e mantendo uma relação comercial próspera com a Grã-Bretanha, muitos acreditavam que sua cultura era distinta demais, que as políticas em relação aos povos indígenas eram incompatíveis e que as economias ainda não eram complementares, mas sim concorrentes na exportação. Durante grande parte do início do século XX, a Nova Zelândia manteve distância da Austrália e se beneficiou disso, com o auxílio do transporte refrigerado, de um clima temperado ideal para a pecuária e de uma relação comercial extremamente lucrativa com uma Grã-Bretanha faminta por recursos, a economia neozelandesa prosperou com base na exportação de produtos agrícolas. Na década de 1950, o país tornou-se a terceira economia mais produtiva e próspera do mundo em termos de produto interno bruto per capita. Mas, nos anos 60, vieram as mudanças, a lã sintética e a entrada do Reino Unido na Comunidade Econômica Europeia. De repente, uma economia dependente de um único setor precisou se diversificar. A Nova Zelândia investiu em fábricas, buscou novos mercados nos Estados Unidos e na Ásia, expandiu serviços públicos e, ainda assim, enfrentou dificuldades. Na era da liberalização econômica global, marcada por líderes como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, o país passou por um doloroso processo de ajustes estruturais conhecido como Rogernomics. Na década de 1980, a produtividade da economia australiana já havia superado definitivamente a da Nova Zelândia. Com poucas alternativas promissoras, os neozelandeses sentaram-se à mesa com o vizinho para negociar uma relação comercial semelhante à que surgia na Europa. O primeiro passo foi o Acordo de Relações Econômicas Mais Próximas, firmado em 1983. Com a eliminação gradual de tarifas e restrições quantitativas, uma nova parceria floresceu, crescendo 500% ao longo de 20 anos. O acordo foi um divisor de águas. Em 1998, os dois países decidiram que produtos aprovados para venda em um deles poderiam ser comercializados no outro sem exigências adicionais. Essa lógica foi estendida ao mercado de trabalho. Profissionais licenciados em diversas áreas em um país passaram a poder exercer a mesma função no outro. A integração avançou ainda mais com o Acordo do Mercado Econômico Único, de 2009, que criou órgãos reguladores transtasmânicos e transformou fronteiras rígidas em linhas cada vez mais permeáveis. Para ambos os países, essa aproximação em um período de grande incerteza, nos anos 80, foi um sucesso e trouxe estabilidade. Para a Nova Zelândia, porém, os efeitos colaterais começaram a se tornar evidentes. A fronteira aberta permite que a força gravitacional da Austrália exerça um impacto direto sobre a população neozelandesa. Duas métricas simples explicam as diferenças fundamentais entre os países: população e produto interno bruto per capita. A Austrália tem cerca de 27 milhões e 200 mil habitantes, aproximadamente 5 vezes a população da Nova Zelândia. Além disso, figura entre os países com maior produto interno bruto per capita do mundo, ocupando posição muito superior à neozelandesa. Essas diferenças geram consequências reais. Imagine, por exemplo, um jovem de Auckland decidindo onde cursar a universidade. Graças à integração entre os países, ele pode estudar na Austrália sem precisar de visto estudantil e pagando a mesma mensalidade de um estudante local, em vez da taxa internacional. O mesmo vale, é claro, para um australiano que queira estudar na Nova Zelândia. No entanto, para quem busca campi maiores e uma oferta mais ampla de cursos, a Austrália oferece muito mais opções.
Na Nova Zelândia, apenas 6 universidades têm mais de 20 mil estudantes, sendo a Universidade de Auckland, com cerca de 45 mil alunos, a maior disparada. Apenas no estado australiano de Vitória existem 7 instituições desse porte. Em Nova Gales do Sul, são mais 9. Para estudantes de alto desempenho acadêmico, a diferença é ainda mais clara. Enquanto 4 universidades australianas figuram entre as 50 melhores do mundo, nenhuma neozelandesa alcança esse patamar. O mesmo desequilíbrio aparece no mercado de trabalho. Um recém-formado interessado em seguir carreira em bancos de investimento encontrará em Sydney escritórios de instituições como Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, JP Morgan, Barclays, Citibank e Bank of America. Em Auckland, esse setor é praticamente inexistente. O sistema bancário neozelandês é dominado por ANZ, ASB, Bank of New Zealand e Westpac New Zealand, sendo que 3 são subsidiárias de bancos australianos e o 4º foi fundado originalmente em Nova Gales do Sul. Diante disso, faz mais sentido estudar em uma das universidades do chamado Grupo dos 8, todas localizadas na Austrália, e depois seguir para Sydney. Para o setor financeiro, a infraestrutura, a escala do mercado e a relevância internacional da moeda australiana tornam o país um polo natural. O resultado é que a Nova Zelândia perde profissionais qualificados, arrecadação tributária e consumo local. Essa dinâmica não se limita às profissões de escritório. Em 2021, um anúncio patrocinado pelo estado de Queensland foi publicado no New Zealand Herald para recrutar enfermeiros neozelandeses. O momento foi estratégico. Poucas semanas antes, profissionais da saúde haviam protestado na Nova Zelândia por melhores salários e condições de trabalho. Muitos que aceitaram a proposta relataram menos pacientes por enfermeiro e remuneração mais alta. Em março de 2024, dos 38 mil enfermeiros registrados na Austrália naquele ano, 10 mil eram oriundos da Nova Zelândia. Com oportunidades tão desiguais em educação e emprego, o país enfrenta um clássico caso de fuga de cérebros. A Nova Zelândia consegue formar trabalhadores qualificados, mas tem dificuldade crescente em mantê-los. Embora australianos também se mudem para lá, o perfil é diferente. Muitos vão para turismo, aposentadoria ou investimento imobiliário. O turismo é uma parte central da economia neozelandesa, respondendo por cerca de 7,5% do produto interno bruto e empregando, direta ou indiretamente, aproximadamente 10% da população. Entre 1/3 e metade dos turistas vem da Austrália, o que torna o setor altamente dependente do país vizinho. Em locais como Queenstown, o turismo transforma paisagens remotas em centros econômicos vibrantes. Ainda assim, trata-se de uma indústria com poucas perspectivas de carreira de longo prazo, marcada por sazonalidade, salários baixos e progressão limitada. O mesmo vale para aposentados australianos que se mudam definitivamente. Embora estimulem o mercado imobiliário e o consumo local, contribuem pouco para o crescimento da produção econômica e acabam pressionando ainda mais os preços das moradias. O custo de vida também entra nessa equação. A Nova Zelândia está entre os países mais caros do mundo, enquanto o poder de compra de sua população é relativamente baixo. Produtos básicos, como carne bovina, seguem preços internacionais, o que pesa no orçamento doméstico. Ainda que a Austrália também seja cara, seus salários e oportunidades compensam melhor esse custo. À medida que empresas australianas ampliam sua presença na Nova Zelândia e mais neozelandeses buscam oportunidades do outro lado do mar da Tasmânia, a relação entre os países parece cada vez menos equilibrada. Não se trata de ressentimento. A maioria dos neozelandeses e de seus políticos reconhece que a integração é necessária. Sem a Austrália, a Nova Zelândia seria ainda mais isolada e teria menos perspectivas. Desde sua origem colonial, o país sempre teve ambições globais. Persegui-las, porém, como uma das nações mais isoladas do mundo, envolve custos reais e decisões difíceis.